O primeiro tema aqui do nosso debate das feras, dia 2 de junho, uma janela de 10 dias, a janela do Mundial de Clubes. E depois, no meio do ano, outra janela, que é uma janela mais extensa, né, que dará às equipes da Série B, principalmente, a possibilidade de mais contratações. Né? Então você tem aí duas janelas, pelo que a gente está sentindo aqui com os empresários e com alguns dirigentes goianos, essa janela de meio do ano agora, do Mundial de Clubes, ela não trará muitas mudanças efetivas nas equipes da Série B, né? Apenas alguns reparos pontuais, algumas contratações e algumas saídas pontuais. Nada de muito vulto, nada de um investimento muito alto. Estou sentindo que principalmente as equipes aqui da capital, Vila Nova, Goiás e Atlético, deixarão para investir um pouco mais na outra janela, que abre no mês de julho, né? Aí sim, a última janela dessa temporada 2025. Mas para você, amigo ouvinte, qual a maior carência do seu time para essa janela de contratações? Você, vilanovense, deixa o like e deixa a sua opinião também. O Vila precisa do quê? De um camisa 10, de mais atacantes, de mais zagueiros, de mais laterais. Você, Esmeraldino, o que o Goiás está precisando para manter essa fase maravilhosa, essa campanha espetacular? E você, atleticano, o que o Dragão do Brasil precisa para voltar aos trilhos, né, e de fato fazer aí jus ao título de favorito para o acesso? O que as equipes goianas precisam nessa temporada 2025? O que eles têm de carência de contratações para a janela? Vai deixando a sua mensagem e a gente debate esse tema a partir de agora. 1h10 da tarde, quero começar por você, meu queridíssimo G. Lopes, mais completo comentarista brasileiro. Eu começo aqui pelo time que está na frente, a gente vai falando aqui de forma individual, né? Primeiro do Goiás, depois do Vila, depois do Atlético. A gente seguindo aqui o critério da posição, né? Do posicionamento de cada equipe nessa Série B. O Goiás, como líder, será o primeiro time. Jean, quais as maiores carências do elenco do Goiás para a sequência da Série B, para que o Goiás continue tendo até certo ponto facilidade, entre aspas, né? O Goiás até agora faz uma campanha tranquila. Para continuar tranquilo na Série B, o que o Goiás ainda precisa para o técnico Wagner Mancini? Fala comigo, Gé Lopes. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Thiago Menezes. Grande abraço a você, abraço ao Danilo, abraço ao Ney Ladeira, um abraço carinhoso a esses dois grandes comentaristas, um abraço ao querido ouvinte da Band News FM. Thiago, veja bem, o Goiás precisa de forma urgente um volante, o primeiro volante para ser o titular ali com a camisa 5. O Marcão tem dado conta do recado, mas ainda não é o jogador que vai fazer a diferença nessa posição. Então penso que o Goiás precisa desse jogador. O Goiás precisa também de um jogador para jogar no lado esquerdo, né, aberto, porque o Wellington Matheus também não é um jogador que está no mesmo nível dos outros. É um jogador aquém, tecnicamente, do Pedrinho, por exemplo, que é o jogador que joga pelo outro lado. Precisa também de mais um jogador pelo lado direito, caso o Pedrinho se machuque, caso o Pedrinho não possa jogar. O Goiás não tem um substituto à altura do Pedrinho. Então eu falei 3 posições. E precisa de um lateral esquerdo. Veja bem, o Lovatti, para mim, é um bom lateral, principalmente no setor ofensivo. Ele apoia bem demais. Ele, quando joga, torna-se um outro armador. Ele ajuda a armar as jogadas ofensivas do Goiás. Mas não tem um suplente. O Lepo é lateral direito. O Goiás está bem suprido ali na lateral direito, com o Caio e o Lepo. Precisa de outro lateral esquerdo, já que o próprio Wagner Mancini diz que o Danilo, né, o menino Danilo, jovem da base, ainda não está pronto para disputar uma Série B. Eu gostaria muito de ver o Danilo jogando, porque é um bom lateral, no Campeonato Goiano ele jogou, é habilidoso, mas se o próprio treinador falou que ele não está pronto, então o Goiás tem que ter mais um jogador para essa posição, para não ter que improvisar o Lepo como tem improvisado. 4 contratações, portanto, Thiago, um lateral esquerdo, um volante, um ponta direita e um ponta esquerda, meu caro. Muito bem. 1h12 da tarde, então, para o Jean Lopes, o Goiás precisa de 4 contratações. Meus amigos, 52 likes no canal do YouTube, hein? Precisamos bater aqui os 100 para que eu comece a te abraçar ao vivo no principal debate de ideias do rádio brasileiro. Vai deixando o teu like aí para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Acelera a obra da gigante do Centro-Oeste, a Centro Pisos. São mais de 600 modelos para você aproveitar. Centro Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás.
E a cada R$ 500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Ela está de volta para você, material para escritório da Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Lojas em Goiânia e também na cidade de Anápolis. Link Telecom, a sua conexão direta é tratada com toda a importância que você merece. Tem instalação de graça. Venha para a Seleção Brasileira da Conexão. Velocidade de até 1000 megas. 6239987606. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiânia. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. E Eurodiesel, sempre com o produtor rural goiano, da plantação até a colheita, todos os dias da semana em todo o Brasil. Temos um núcleo especial para o agroinjeção a diesel. Se o seu problema é injeção, a Eurodiesel é a solução. Ligue agora e conheça 3576-3646. Vai deixando o like, hein? Like no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. 1-3, Danilo Dias. Craque Danilo Dias. Danilo Show, fala pra mim. Goiás lidera 20 pontos. Até o momento, uma campanha tranquila, irretocável. O Goiás tem apenas uma derrota na competição. Tem um aproveitamento de quase 100%, né, de aproveitamento em casa. Fora de casa tem sido um time também muito eficiente, efetivo. Apresenta um futebol maravilhoso para mim, né? O grande jogo de uma equipe da Série B foi do Goiás contra a equipe do Coritiba. Foi a grande atuação coletiva de uma equipe goiana e de uma equipe da Série B. Mas o Goiás ainda tem carências? Quantas contratações você faria se fosse o Andrino para que o Goiás chegue de fato com tranquilidade à elite do futebol brasileiro em 2026? Fala comigo, craque. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quinta-feira para você. Um abraço especial também aos nossos queridos colegas de debate, ao Ney Ladeira, o craque, também ao Jean Lopes. Um forte abraço a vocês dois e um abraço especial à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui no canhão de audiência, que é essa rádio Band News, a frequência 90.7. Thiago, eu começo já discordando da fala do Jean, eu respeito, claro, como sempre vou respeitá-lo, mas eu discordo, o mercado não tá fácil. E trazer jogadores apenas para inchar um elenco, eu não traria. Primeiro já começo falando dos reforços que já estão aí. No caso do Benítez e do Wesley Garcia. Então, na janela que abre dia 2, digamos assim, o Goiás já tem o próprio Benítez à disposição, o Wesley já na iminência de estar transitando do departamento médico para o campo de trabalho, então o Goiás já conta com 2 grandes reforços para a sequência da competição. Na questão da lateral esquerda, para mim o Lepo não é improvisado, né? Pois o lateral direito que joga na esquerda e o Mancini não o considera improviso. Então a gente trazer outro lateral esquerdo aí só para inchar o elenco, aí rouba espaço de um Caito, de um Danilo, de um próprio Lepo, que eles já estão bem ali, então eu não vejo por aí essa necessidade de trazer por trazer, eu não traria. A única questão que eu concordo com o Jean seria na questão do Pedrinho, né? Hoje é um jogador que já se soltou mais, é o único jogador ali que é uma seta apontada à baliza do adversário, é um jogador irreverente, um jogador jovem, que é uma promessa que já está se tornando realidade. Então, caso ele se lesione, tome cartão, que essa Série B tem essas exigências maiores, precisa de uma reposição rápida à altura dele, pode ser o Jajá, que está se soltando aos poucos, mas a gente não vê do outro lado o Wellington Matheus já tendo essa versatilidade toda ali no ataque, ainda precisa evoluir e nas mãos do Mancini eu não tenho dúvidas que ele vai potencializar tanto o Wellington Matheus quanto o Jajá e também o Kaique, que pra mim o Arthur, ele é um jogador que vai agregar e acrescentar muito a esse Goiás nas mãos do Mancini. Ele cita também o Marcão, que o Marcão não é esse jogador que pode chegar a uma certa fase da Série B e que ele não vai entregar alguma coisa. Eu discordo veemente sobre isso, porque o Marcão é um jogador que o ano passado foi artilheiro longas rodadas da Série B, é um jogador que nas mãos do próprio Wagner Mancini voltou a readquirir a sua confiança, é um líder ali daquele posição, da posição 5, 6 ali que a gente chama, fez o Juninho crescer também nas mãos do Mancini, trouxe o Gava novamente para fazer com que esse tridente no meio campo do Goiás hoje seja referência. O Gonzalo também é um jogador que já está aí, então não precisa trazer um outro volante, ainda tem o Rodrigo Andrade que já fez um gol na Série B, então eu vejo que o Goiás está bem servido também nessa posição. Não é o momento de inchar elenco, o mercado não tá fácil, Danilo, jogar dinheiro fora, às vezes mais vale você potencializar quem está ali dentro, que são bons jogadores. O Goiás conseguiu montar um elenco bom, conseguiu trazer um orquestrante, que é no caso do Mancini, que fazem com que esses jogadores entendam e interpretem bem as suas ações e ideias. Então eu vejo por aí, principalmente o Goiás é aquele time que tem que estar muito mais assim, olhando e observando. Opa, surgiu uma oportunidade, o que você acha? É válido, não é? Então bem estrategista o Goiás Esporte Clube tem que ser, ao meu ver, seria
uma contratação de emergência, caso o Pedrinho machuque, seria só isso. 1h17, o Jean Lopes pediu a palavra. Daqui a pouquinho, gestão, a gente acaba aqui com a abertura do programa. Eu preciso ouvir também o Ney Ladeira. Daqui a pouco eu te dou o tempo para sua réplica. 1h17, debate das feras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Almoço em família tem que ter o melhor. A qualidade e a variedade do Grupo Moreira são imbatíveis. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. E também, meus amigos, acelera na Vesa Renault. Aproveite. Praça Nova Suíça. Não batemos ainda nem os 100 likes, hein? Ainda não batemos nem 100 likes no canal do YouTube. Eu preciso do seu like. Preciso da sua participação. Não li nenhuma mensagem até agora. Enquanto a gente não bater aqui os 100 likes, eu não vou ler. Então faça a sua parte aí que a gente faz a nossa também, tá bom? Muito obrigado a todos pela grande audiência. Ney Ladeira, o Goiás precisa de quantas contratações para ser um time ainda mais forte, visando a sequência da Série B? Hoje, para mim, o Goiás é o grande time da Série B. É o grande time. Eu não sei amanhã, porque o Coritiba está se movimentando, o Atlético Paranaense está se movimentando, outras equipes estão contratando e o Goiás precisa se atualizar em relação a isso também, né? Se fosse assim, os times atuais, para mim o Goiás seria o campeão da Série B. Mas como as outras equipes estão se movimentando também, eu acredito que o Goiás também se movimentará. Mas enfim, quais as carências do elenco do Goiás nesse momento da temporada e que precisam ser, né, repostas nessas duas próximas janelas de contratação? Fala comigo, camisa 10. Boa tarde, Neizinho. Boa tarde, Thiago Menezes. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, Danilo. Uma boa tarde a todos. Olha, Thiago, a gente sabe que não está fácil, né? No mercado não tem bons jogadores, né? Sobrando, principalmente para uma equipe que está hoje no nível do Goiás, né? O Goiás está muito bem colocado, tem um bom elenco. É claro que quanto mais peças de reposição você tiver e a altura, melhor para o treinador. Mas hoje eu vejo assim, o Goiás mais carente na lateral esquerda. Eu contrataria mais um lateral e também eu contrataria mais um atacante que joga pelas laterais, né? Isso já contando com o Benítez e também com o Esli Garcia, né? Esses dois jogadores estão dentro do elenco e, obviamente, eles vão jogar. E são jogadores com muita qualidade técnica. Então, hoje, Thiago, eu não vejo o Goiás muito necessitado, né, para ir para o mercado em busca de mais reforços, né? Principalmente porque a gente sabe que ali no meio campo tem bastante jogadores, na defesa também está muito bem servida, né? Tem até os garotos da prata da casa que são bons jogadores, no ataque da mesma forma. Então eu ficaria apenas com essas duas contratações, Thiago. Bem, muito bem. 1h20 da tarde agora, 1h20 em Goiânia. Meus amigos, atenção. Você já declarou seu imposto de renda 2025? Atlanta Contabilidade tem especialistas em declaração de imposto de renda. Mais informações pelo 62982360006. Atlanta Contabilidade. Beleza e bem-estar estão no DNA da Soft Laser. Venha para o Jardim Goiás, pertinho do Flamboyant. Na estrada o que importa é a segurança, a economia, a confiança. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 6232721881. E Restaurante Chão Nativo, melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. Jean Lopes, 40 segundos para você fazer a sua réplica aí, que eu tenho o Atlético e o Vila Nova também aqui na pauta. Fala, Jean. 1h21. Não, eu pedi a palavra porque eu fui citado, né? Veja bem, se o Caito machucar hoje, o Goiás não tem lateral para jogar no lado esquerdo, que aí o Lepo vai ter que ir pro lado direito. Ou então vai ter que improvisar como ele tem improvisado com o Antony o tempo todo. Então só isso mostra a carência a necessidade da contratação de um lateral esquerdo. Você não pode ter só 3 laterais para 2 posições. O campeonato é muito longo, tem contusões e tem cartões. O Rodrigo Andrade não é primeiro volante, nunca foi. Ele jamais jogou com o Mancini de primeiro volante. Então o Marcão, como primeiro volante, só tem um Gonzalo. E o Gonzalo é muito ruim. Assim como o Marcão também não é esse jogador todo. Então, é só para mostrar a necessidade dessas 2 contratações. Ah, mas então para que você quer um outro ponto esquerda se o Garcia está voltando? O Garcia está voltando, mas a gente sabe do histórico de contusões do Benítez. Caso o Benítez se machuque, talvez o Garcia vai ter que substituí-lo. Então, a necessidade de contratação se faz evidente, porque no segundo turno da Série B, o nível sobe muito. Todos os clubes vão contratar. Atlético Paranaense, Coritiba, todos os fortes, os times que têm
que querem uma vaga na Série A vão contratar. Então o Goiás tem necessidade sim de contratar esses 4 jogadores, na minha opinião. 1h22, almoço em família tem que ter os melhores produtos. E o que tem de melhor você encontra nas 6 unidades do Grupo Moreira. Muito mais qualidade e variedade para pratos que agradam todos os paladares e se adequam às mais variadas dietas. Hiper Moreira, gente da gente 100% goiano. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$420 a base de troca. Entrega instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial AGEL APC. Referência em vedações e componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. Suprema-go.com.br, Suprema-go.com.br. E acelera na Vesa Renault. Orochi Intense 2026, espaço para até 5 pessoas e uma caçamba maravilhosa para até 660 quilos, por apenas R$ 122.700 com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Acelera na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. 1h23, Neiladeira e o Vila Nova. Quais as maiores carências do elenco do Vila Nova para a sequência dessa segundona? 1h23. Quais? Olha, dentro daquilo também que eu fiz o comentário em relação ao Goiás, né? Dentro que tem o elenco, né? A gente sabe que o Vila Nova ainda tem o Jean Mota, que está no departamento médico, tem o Igor, está no departamento médico, né? Tem o Urso, que está no departamento médico. Então, eu vou colocá-los todos em condições, né? Porque a janela mais forte vai ser em julho, né? Então tem mais um mês ainda para que esses jogadores se recuperem, né? E dentro dessa possibilidade, eu também vejo o Vila Nova com mais dificuldades para contratar, para ir para o mercado. Eu vejo assim, hoje, de imediato, e contando com esses jogadores que eu citei, precisa urgentemente de um centroavante. O Vila Nova é carente nessa posição. O Poveda é altos e baixos, mais baixos do que alto. Então, por isso, eu contrataria hoje um centroavante. Eu daria prioridade para essa peça. 1h24? 1h24 agora? Gente, muito bom falar de qualidade, né? E é tudo isso que você encontra na empresa top de portas de aço em Goiás. Estou falando da Portas de Aço Goiás. Ela marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição. Acesse o site e conheça portasdeaçogoiás.com.br. Peças no estado tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos do mercado. Peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. Casa Martinho do Shopping Los Andes. Novo conceito de panificadora. Saboreie com a gente momentos maravilhosos. Faça parte da nossa história. Casa Martinho na Avenida Olinda 960, Parque Los Andes. Uma verdadeira delícia. E Clube de Tiro Léder Pinheiro. Mande um WhatsApp e conheça Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo em Goiás. 629-8413-1643. Danilo Dias, quais as carências do elenco do Vila Nova para essas duas próximas janelas? Para mim, o Vila Nova tem que fazer as reposições das peças que estão saindo e das eventuais que ainda irão sair, mas trazer com mais qualidade, né? No caso do próprio a lateral esquerda, onde o Formiga hoje é titular absoluto, sem nem sequer ter uma sombra ali, uma sombra para aumentar a competitividade interna nos próprios treinos táticos, técnicos. Eu penso que por aí seria importante já começar ali no seu sistema defensivo na lateral esquerda. O Formiga é um excelente jogador, combate bem, mas é bom você ter uma sombra sempre para aumentar esse nível de competitividade. E na frente, traria também um número 9, buscaria, né? Porque não é fácil você encontrar jogadores no mercado para ter essa mesma sombra de competitividade interna ali, visto que o Bruno Mendes, ele parece que está numa zona neutra, uma zona bem confortável no banco de suplentes, hora entra, hora nem sequer nem entra, hora não vai convocado, então para ele parece que está tudo muito bem, indo e desfrutando de Goiânia, das estruturas do Vila Nova. Isso é o que parece, pode não ser, atenção, mas eu buscaria nesse sentido aí um jogador que estaria mais incomodado de ser suplente do Poveda, entende? Então eu queria aquele cara que olhasse e fala, cuidado, eu tô aqui, ó, cuidado com os meus treinos, eu finalizo bem. Então eu iria nessas duas aí. De resto, eu penso que o Vila tá bem servido. Ali na direita tem Elias Inocência, o tridente no setor defensivo é bacana, o meio campo titular, visto que está lesionado, traria, quem sabe, um
fisioterapeuta, um médico, não sei, uma contratação ali pro departamento médico, um fisiologista, algo do tipo, para evitar esse tanto de lesão e buscar fortalecer mais esses jogadores. Não sei se poderia ver por aí, porque o meio campo com o Jean Mota, Arilson e o próprio Igor Henrique, para mim, é o meio campo titular bom. Aí faria o João Vieira jogar mais, faria o próprio Diego Torres, caso fique, jogar mais, e aumentaria essa competitividade até com o Dodô ali também. Penso que é por aí, Thiago. 1h27, você gosta de comida goiana de qualidade? Da Nove Restaurante, churrascos, saladas, peixes grelhados e muito mais. Da Nove Restaurante, Avenida Tocantins, setor aeroporto. Experimente, é bom demais da conta, meus amigos. Troca de óleo, GP Car Centro Automotivo, com promoção. Você ouvinte Band News, é só falar que o ouvinte aqui da Rádio Mais Barrista, que na hora você leva 1 litro de óleo totalmente de graça. GP Car Centro Automotivo, TBA3 Jardim América. Venha 3515-7004, Belcar, 1 ano sem pagar parcelas do financiamento, taxa zero, revisões de graça e bônus de R$32 mil. Belcar Veículos, boa de negócio. E Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Gente, cadê o like? Vai deixando o teu like no canal do YouTube. Ô, Jean Lopes, quais as necessidades, as maiores carências do elenco do Vila Nova para que o time se mantenha até o final disputando acesso para a Série A do Brasileirão, Jean Lopes? 28. Thiago, o Vila, para mim, dos três, é o mais carente de... Aliás, é o mais necessitado de contratações, porque apesar do bom 11 que tem, o elenco não é à altura. O Vila precisa de 2 laterais, né, para disputar a posição, às vezes até para ganhar as posições. Os laterais do Vila são pouco efetivos no setor ofensivo, eles são bons na defesa, mas não apoiam bem. O Vila precisa de um 10, assim, mais urgente do que você almoçar hoje, Thiago. A necessidade de um ponta de lança, do meia esquerda, seja o nome que você meia armador, o nome que quiser dar para o Vila Nova jogar ali com a camisa 10 é urgente. O Vila precisa de um centroavante urgente para ser titular, não para ser sombra, para ser titular. E o Vila precisa de um outro jogador que joga pelo lado, porque o Todinho está enganando a temporada inteira. Todinho a gente vive elogiando, e ele não tem jogado bem. A gente sabe que o Urso vai voltar, mas não basta. Tem o Parede de um lado, precisa de outro jogador pelo lado esquerdo. Então o Vila precisa 2 laterais, um 10, um centroavante, um ponta esquerda, para começar. Agora, eu não entendi o Danilo. O Vila Nova precisa de ter sombras no seu elenco. O Goiás não precisa de ter sombra. Não entendi isso. Um time precisa de ter sombra, o outro não precisa. Eu fiquei assim, meio sem saber, meio sem entender, Thiago. O mercado parece que pro Jean tá muito fácil você encontrar jogadores de qualidade, jogador barato, né? Parece que pro Jean ele tá o Goiás encontrou o Benítez. De encontrar, é o que eu acabei de falar no meu comentário, ele tem que buscar soluções assertivas no mercado, aquela oportunidade. Não precisa inchar o elenco. Inchar o elenco é mais custo, é ter jogador que fica fora de treino. Então não é inchar, Danilo, é qualificar o elenco, beleza. É dar opções ao treinador. Os elencos dos 3 clubes da capital são curtos. O Goiás tinha um elenco inchado, mas mandou muita gente embora, o elenco ficou curto. E a pergunta do Thiago é o seguinte: quais as carências que os times precisam? Ele não perguntou para mim se é fácil contratar ou não. Isso é problema do diretor de futebol de cada um dos times. Pois é, e eu já te adianto, não é fácil. Ele perguntou as carências, eu apontei as carências. Nossa, que agressivo, Jean. Não, e o Rodrigo Andrade que ele cita... Não é agressivo, eu não tô sendo agressivo. Não, sim, tudo certo. O Rodrigo Andrade que ele cita, que não faz a primeira volante, ele tem 2 acessos e tá indo pro terceiro, caso o Goiás consiga. E ele faz as 2 funções, ele falou isso quando estava jogando no Vitória da Bahia. O Mancini, no pós-jogo contra o Curitiba, disse que o lateral direito fazer a esquerda, ele não considera improviso. Então, só ratificando aquilo que o Jean disse. É opinião minha, eu não vejo necessidade tanto de buscar jogadores só pra falar que trouxe 5, 6 jogadores e trazer por trazer. Então, o Vila Nova ano passado trouxe 5, 6 jogadores, agregou quantos? Quantos que eram titulares do Vila? Trouxe 2 zagueiros, um do Retrô, 2 da Presidência, não eram titular, do Fernandes no meio não era titular. Então trazer jogador pra compor elenco, meu amigo, fica onde tá lá. Tem que chegar aqui, meu amigo, é chegar pra jogar, igual um Parede que tava aí, ó, lesionado, chegou, jogou, rendeu, deu assistência e mostrou. É isso que eu tô falando. É por isso que o Vila perdeu 3 jogadores no meio campo, não teve quem colocar no lugar com a mesma qualidade, perdeu os jogos. Exatamente, porque ele não teve com a mesma qualidade porque os caras estão em baixa. João Vieira tá em baixa, o Diego Torres tá em baixíssima forma, o Dodô ainda tenta alguma coisinha. Isso confirma que tem que contratar jogador.
mas tem no elenco essas soluções, fazer com que esses caras andem. Por que também não cobra da comissão técnica? Falou, meu amigão, tá aí os caras aí, ó, você quer que eu busque no mercado pra encher elenco? Por que você não faz o Arthur Kaique andar? Faz o Elton Matheus ser mais incisivo, faz o próprio Rodrigo Andrade brigar pela titularidade também, faz o Diego Torres andar. Fazer esses jogadores jogarem não é um treinador que tem que fazer, é um mágico, ou então um pai de santo. Não, aí Eles não, não dão gente. conta, vai fazer o cara fazer uma coisa que ele não dá conta? O Wellington Matheus já jogou muito mais do que ele joga. Muito mais. O Jajá, que era um cara que você criticava cedo, à tarde e à noite, já tá provando que tem qualidade. Já ajudou nos últimos jogos. Então, assim, não que eu concorde com a visão do Danilo, mas o Danilo não tá de todo errado, não. Às vezes você tem soluções dentro do seu elenco que você não olha pra elas e em algum momento elas dão uma reação que você espera. Claro. Elas dão uma resposta que você espera. Quero um outro exemplo aqui, o Vila Nova, gente. O Vila Nova. Quem esperava alguma coisa do Arilson? O Arilson foi terceiro reserva do Vila. O Arilson pegou a titularidade da reta final do Campeonato Goiano e hoje é uma peça fundamental do elenco do Vila. Peça fundamental do elenco do Vila. Então, assim, outro cara, o Rafael Gava. O que o Gava jogava com o Ventura, gente? Nada. Nada. O Hoje ele é uma Marcão era peça banco, importante nem do entrava. elenco. Mas o Gava a gente sabia que dava conta de jogar. O porque Wellington jogou no ano Matheus eu passado. também sei, ué. O Marcão, se Não, o Elton Matheus não ele soubesse nunca jogar, o foi um Goiás não jogador tinha ido atrás repetido. dele, ué. Marcão dá conta. O Marcão fez uma baita de uma Série B no passado, O ué. Marcão jogou. O Mas Goiás o tem mais de Marcão 33 machuca, é jogadores. suspenso, não tem Ô, outro, Jean, Thiago. o Goiás tem mais de 33 O jogadores, Gonzalo não meu dá amigo. conta Você de quer jogar inchar bola, elenco não, trazendo Thiago. mais pra ter um elenco de 40? Eu só acho o seguinte, futebol, meu Não, amigo, tem é que gestão de dispensar alguns pessoas. e contratar outros. Futebol é gestão de pessoas. Às vezes o elenco que tá encaixadinho, você contrata 2, 3 peças, você perde o elenco. Exatamente. Você perde o elenco. Então, assim, você tem que tomar muito eu não cuidado. tô entendendo, Thiago, é o seguinte, se você não pode contratar para inchar o elenco, então por que foi colocado o tema no ar? Então você tá defendendo O que o tema Goiás pro enche debate. o seu elenco, é isso? O Goiás tem 33 jogadores, tá? Você quer quantos jogadores? 50, 64? Quantos você quer? Não, eu falei 4 para o Goiás, Ah. falei acho que 4 ou 5 para o Vila, só que o Vila precisa até mais do que isso. Eu acho que você tá exagerando feio com o Vila Nova. Mas tudo bem, respeito. Falta o Atlético aqui na pauta. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho pra você e pra sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266, 3241-2266. Pasta Rosa, Guerra Total das Pragas Urbanas. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. Da Nove Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. E a Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores diesel. A Camargo, parceira de quem produz. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Adriano, né? Ele que é GCM, Guarda Civil Metropolitano, trabalha lá comigo na Câmara Municipal. Todos os dias ele para tudo que ele tá fazendo para acompanhar a gente aqui no Debate das Feras. Grande Adriano, minha continência para você aqui, ó. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos os guardas civis metropolitanos. Goiânia que tem disparado, né, o melhor trabalho de Guarda Civil Metropolitano do Brasil. É a melhor GCM do Brasil. Um abraço pra todos vocês aí, obrigado pela audiência. Grande Adriano, abraço, viu? Tamo junto. Neiladeira, rapidinho, quantas contratações o atleta precisa? Quais as carências do Dragão do Brasil pra sequência dessa Série B, Neizinho? 1h35. Tá? Olha, o Adson já deixou muito claro, né, que ele vai no mercado, né, porque ele não está satisfeito com algumas atuações, né, alguns jogadores não estão rendendo. Mas o maior problema do Atlético hoje, que eu vejo, é falta de um treinador para poder organizar esse Atlético. É óbvio que se você for analisar mais friamente, colocando 2 jogadores para cada posição, e você vai, obviamente, precisar de mais um zagueiro que está tendo um problema seríssimo ali no sistema defensivo. No meio campo, é o meio campo que tem qualidade, principalmente o Shailon voltando. O Robert fez uma boa partida, né, nesse último jogo, principalmente no primeiro tempo. Tem carência, vejo, no ataque. Acho que precisa de pelo menos mais uns 2 atacantes. Mas o que precisa mesmo o Vila Nova hoje é um bom treinador. Atlético, né? 1h36, 1h36. Isso, obrigado. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Contamos com pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000. Setor Oeste, Hospital do Coração de Goiás, o melhor atendimento, os melhores profissionais. Centro-Oeste Express, a transportadora número 1 do estado. A Acetona Cruzeiro, produzida em Goiás há 6 décadas. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé e casa do marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Zé Cláudio Melo, tá ligado com a gente? Sou Goiás, mas me diga, se o Goiás com o Mancini ganhou o clássico em Goiânia, esses últimos elencos não ganham clássico. Ô Zé, até acho que o Goiás é favorito no sábado, mas não é muito favorito não, gente. O Atlético, apesar do momento, tem um time muito bom,
muito bom e tem, digamos que, armas para surpreender o Goiás. Mas pelo momento, para mim, o Goiás é favorito. Mas se o Goiás chegar à Série A sem vencer nenhum clássico, eu não me importo. Eu quero a vaga do Goiás na Série A. Como eu quero a vaga do Atlético e a vaga do Vila. Então esse negócio de ganhar clássicos ou não, amiga, chegando ao objetivo principal, para mim é o que de fato importa, viu? Não me apego muito a essas questões, não. Nilcimar Ferreira tá ligado com a gente também. Adson Silva Duarte segue o líder. João Sebastião de Carvalho também tá ligado. Vinícius também tá participando. Já Arthur Kaique e Wellington Matheus são reforços para o Goiás. Dorival Borges da Cruz, o Vila precisa de um centroavante. Thiago, João Afonso também tá ligado. Enfim, um abraço para todos vocês. Like. Danilo Dias, 40 segundos pro senhor. Quantas contratações o Dragão precisa e quais as maiores carências do elenco do Atlético para a sequência desse Campeonato Brasileiro da Série B? Pra mim o Atlético tem peças, Thiago, e a impressão que dá é que precisa de mais, né? Ele tem bons nomes, tem peças, e eu tentaria fazer uma força-tarefa lá dentro do elenco rubro-negro para que rendesse mais esses jogadores, porque tem elenco para isso, tem nomes ali dentro, mas parece que eles ainda não se encontraram dentro de campo, então eu tentaria fazer essa força-tarefa para até realmente ver a real necessidade do que precisa. Você tem opções como Sandro Lima e Dantas, umas duas boas, belas opções que o próprio Vila Nova acabamos de falar que não tem, então eu tentaria fazer essa força-tarefa. E só uma adenda aqui em relação ao Jean, lascou, né, porque o jeito que o Jean tá falando aí, ele seria um diretor com maior rotatividade de atletas do Brasil. Não rendeu aqui, vamos buscar fora. Isso também não rendeu, vamos buscar fora. Jair Rabelo versão 2, né? Tá doido, aí com o Jean, diretor de futebol, eu tentaria uns 52 atletas. Jean Rabelo. É. Jean Rabelo. 1h38. Jean Rabelo, fala com... Jean Rabelo não, gente. Jean Lopes. Jean Lopes, fala comigo aqui, filho. 45 segundos pro senhor aqui também. Quais as maiores carências do elenco do Dragão do Brasil, que nesse momento é o pior goiano na Série B? Acredito na reação do Atlético. Mas daqui a pouco a situação fica difícil. Eu só espero que quando o Goiás for jogar e entrar os já da vida, que foi, Jean Rabelo? Matheus da vida, Hein, Jean vocês dois lembrem desse dia, você e Danilo, vocês lembrem desse dia. Meu amigo, você criticou. Você critica. Pra depois você vocês critica, falar que não falaram o que estão falando, que o Goiás não precisa de reforço. Você critica o Jajá desde quando ele foi contratado. Eu vi o Jajá jogando no Campeonato Paulista. O Jajá é bom jogador. Bom jogador. E ele já está ajudando o Goiás. Ele já está ajudando o Goiás. Ele está ajudando quem fez o gol de cabeça? Ele está ajudando o Goiás. Você tem visto os jogos do Goiás que eu sei disso. O Jajá não é mais aquele Jajá morto do Campeonato Goiano. Ele está ajudando o Goiás. Ele tá ajudando o Goiás. Tá bom. Mas fala do Atlético, Jean Rabelo. Oi, Jean Rabelo. Sobre o Atlético é o seguinte, eu concordo com o Ney quando ele fala que o problema maior do Atlético é um treinador. Esperamos que o Fábio Matias seja esse treinador. Aliás, eu tenho apontado isso desde o início da Série B. O elenco do Atlético, para mim, é o mais equilibrado dos três, né? Que tem mais equilíbrio entre os três setores do time e os reservas, os suplentes, mas necessita urgentemente de 2 zagueiros para serem titulares, para chegar e serem titulares. Com a contratação do Romão, não precisa mais de lateral esquerdo. Então, para mim, o Atlético só precisa de dois zagueiros e um treinador que treine o time bem.